seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta, da Comissão Especial de Governança Corporativa, Integridade e Compliance, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar de um tema que está na boca do povo, ou melhor, na boca de todas as organizações, que é ESG, que é a sigla em inglês, né, para Governança Social e Ambiental. E hoje vamos falar sobre o desafio da implantação desse tema nas organizações e nas empresas, com a administradora Ana Carolina Mota e com Hélio Muniz, que é diretor de Comunicação e Sustentabilidade da Via Varejo. Ana, Hélio, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui e estar recebendo esse convidado tão especial para a gente. Bom, prazer enorme falar sobre isso. Acho que é a forma como as empresas se relacionam com o mundo e com a sociedade. É muito legal. Obrigado pelo convite. Coisa boa. Bom, vamos começar, então, falando, né, na prática, quais as medidas podem ser verificadas pelas empresas que adotam a ESG, especificamente em relação a cada um dos termos que compõem a sigla, né? Que a gente escuta ESG, mas cada um dos termos tem a sua importância ambiental, social e governança. Fala um pouquinho sobre essas primeiras medidas, Hélio. Bom, primeiro assim, a gente, na verdade, nunca adota o ESG que adota a gente, porque a gente está no mundo, né? Não tem jeito, a gente tem que se relacionar com ele, e a gente pensa que a empresa se conecta com a sociedade de diversos temas. A gente é responsável pelo planeta que a gente onde a gente está, a gente é responsável pelas pessoas com que a gente se relaciona e a gente é responsável pela forma como a gente se governa. Então, o ESG, ele nada mais é do que a expressão dessa relação com a sociedade. Você sempre está fazendo ESG. Você pode estar fazendo mal ou pode estar fazendo bem. Ou então você pode nem saber que está fazendo, mas você está fazendo. O que os nossos consumidores, os nossos colaboradores, os nossos stakeholders, as pessoas com que a gente se relaciona, passaram a cobrar, é uma forma mais estruturada da gente dizer e da gente fazer essa relação. E também vai ao encontro também, né, Hélio, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU também, né, da Agenda 2030, né? Claro, assim, a ONU ela formaliza essa relação, porque assim, desde o momento em que eu existo como corporação ou como pessoa, eu estou causando ou um bem ou um mal ao ambiente em que eu estou me relacionando. Eu posso, como empresa, fazer um bem para a sociedade, fazer um mal para a sociedade. Eu ataco o meio ambiente de alguma forma, porque vamos imaginar no caso da Via, né, que é ex-Via Varejo, já que a gente mudou de nome, tirou o varejo do nome até para poder crescer como ecossistema. Mas a Via, a gente tem a maior malha logística do país. Então, o meu transporte, ele é um grande emissor de gás carbônico. Então, eu tenho um impacto ambiental com isso grande. O que eu faço para minimizar esse impacto, para compensar esse impacto? Então, essa é uma relação que eu tenho com o meu planeta. E, assim, é uma relação de futuro, porque se eu continuar só emitindo, um dia esse planeta não vai ser bom nem para existir a própria Via. Então, a gente tem que pensar nisso. Tudo é um ciclo. A gente realmente é como se fosse um grande varejo no mundo. Eu compro, eu vendo, eu tiro, eu ponho. A gente tem que pensar no planeta dessa forma, no planeta, nas relações sociais, na relação entre a empresa e a sociedade dessa maneira. Agora, não pode ser uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla. O ESG, basicamente, a gente pode dizer que é isso, é uma via, né, de mão dupla. Sempre. É realmente sempre assim, porque, imagina, de novo, uma empresa como a nossa, nós temos 46 mil colaboradores, a gente se relaciona com praticamente toda a população economicamente ativa do Brasil, já comprou em uma das nossas marcas, é um relacionamento de mais de 90 milhões de pessoas. Eu tenho um papel social, eu posso até não estar consciente disso, o vendedor da loja pode não estar consciente disso, mas ele tem um papel social, eu tenho um papel social, e aí eu preciso... O que a gente faz com a ESG e quando a ONU nos cobra uma matriz de materialidade para você ver em que ODS, em que Objetivos de Desenvolvimento Social você vai se concentrar, é organizar essa relação. É simplesmente organizar uma relação que já existe. Ela pode ser horrível, mas ela pode ser muito boa, muito produtiva. Então, o nosso papel como empresa participante de uma sociedade, de um mundo, é organizar essa relação e fazer esse impacto ser o mais positivo possível e o menos negativo possível. Ana, você quer complementar, que eu te interrompi naquela hora? Não, é porque
pelo que eu andei pesquisando um pouquinho, né, sobre a sua atuação, né, a atuação desse departamento, dessa diretoria, né, de ESG, da Via, né, vocês têm medidas, assim, condutas práticas muito interessantes no aspecto social, por exemplo, como incentivar, estimular a diversidade nas organizações, quer dizer, sem preocupação de ter, dar mais oportunidade e tentar igualar a questão dos negros em cargos de liderança, né? Então, eu fiz uma pesquisa e notei que vocês têm uma entrada nessa parte social da diversidade, né? E também várias compensações em questão de ambiental, nesse tripé do ambiental, em termos de economia circular, né? Sim, Ana, a gente pensa assim, a gente está num caminho, né? Esse é um tema que também para as organizações ele é bem novo, e a gente está sendo fiscalizado, cobrado pela sociedade, pelos nossos investidores, nós somos uma companhia aberta, listada na Bolsa, pelos nossos colaboradores. Hoje é muito interessante quando você vai entrevistar qualquer candidato para qualquer vaga da empresa, especialmente as pessoas mais novas, elas vão te perguntar: o que você está fazendo em relação à diversidade e inclusão? Esse é o principal tema. O que você está fazendo em relação ao meio ambiente? Então, não adianta, eu não vou conseguir mais contratar. Assim, digamos que eu não quisesse ter uma política de ESG, não quisesse tratar desse assunto, vamos esquecer, pegar, levantar o tapete e jogar para baixo do tapete. Eu sou assim, vou esconder tudo. Se eu fosse assim, o meu investidor vai deixar de investir em mim, o colaborador que eu quero que tenha na minha empresa não vai querer trabalhar comigo, o cliente, essa é a cadeia que está demorando mais a chegar, mas o cliente, ele vai deixar de comprar comigo porque eu não tenho práticas de ESG. Então, é uma coisa que a sociedade mesmo despertou para isso. Então, para nós é um caminho novo. A gente estruturou essa área na empresa tem 2 anos, com a chegada da nova diretoria, e a gente, primeiro, passa a conscientizar. Eu preciso fazer com que o gerente da loja, no ponto mais afastado do Brasil, ele saiba o que são práticas ESG, saiba que a gente, quando entrega uma mercadoria para o cliente, a gente pede para, eu posso recolher essas embalagens todas e levar para o meu centro de reciclagem. Ele saiba que a gente está fazendo um piloto de recolher eletroeletrônicos pesados para dar um destino de economia circular. Ele sabe que no centro de distribuição tem um programa chamado Programa Lapidar, que é para acelerar as pessoas negras, capacitar para que elas ocupem cargos de liderança. Ele tem que saber disso e ele tem que sentir parte dessa história também. Isso não é fácil. A gente tem que conscientizar hoje, por exemplo, no nosso conselho de administração, eu tenho uma mulher só. A gente tem 20% de mulheres no nosso C-Level, na nossa alta administração. Então, existe um caminho para percorrer. A gente não está, assim, ótimo em algumas coisas. A gente está... mas a gente está olhando para isso com transparência. Essa é a parte da governança. A gente esse foi um ano de estabelecer nosso plano de ESG, estabelecer as nossas metas de ESG, estabelecer as nossas metas de diversidade e inclusão para até 2025, quebrar essas metas ano a ano, porque assim, mas você imagina, nós somos uma empresa muito popular e com muita gente. Até coordenação e gerente de loja, a gente tem mais da metade das nossas gerentes de loja são mulheres e mais da metade são pessoas que se auto-identificam como negras ou pardas. Mas aí vai chegando lá, afinando a pirâmide, as mulheres vão sumindo um pouco, as pessoas negras vão ficando mais raras. A gente tem que trabalhar para que isso melhore, para que a gente resolva essa questão. Então, a gente está num caminho. E o principal modo, e acho que é por isso que juntaram as duas áreas, né, eu tenho que trabalhar isso na cabeça dos nossos colaboradores e fazer com que esses temas, a relação da gente com o planeta, seja ela ambiental, social e de governança, seja bem clara, entendeu? Eu quero que o gerente de loja saiba que a gente tem um programa para que pessoas negras vão ocupar cargos de liderança. Eu quero que a gente saiba, que ele saiba qual é a nossa meta de mulheres em cargos de liderança em 2025. Eu quero que ele saiba qual é a nossa meta de redução e de compensação de CO2 e a nossa meta de economia circular, entendeu? Essa é uma grande dificuldade, porque é um ponto, é um tema que ele entrou em pauta recentemente, apesar de ele já estar sendo conversado, mas ele entrou muito na pauta, especialmente dos investidores, que é onde
a coisa dói mais, que é no bolso, né? Eu participo muito de calls com investidores que, quando querem investir na companhia, eles ligam para perguntar, fazem entrevistas, questionários, quais são as práticas ESG de vocês, qual é a política e quais são as metas ESG de vocês. Eu acho isso muito importante, porque a sociedade realmente está cobrando das empresas essa participação e essa presença no tema. Eu achei muito interessante uma frase que você falou, que a sociedade, né, está cobrando isso. Então, não é um movimento organizacional, é um movimento de toda a sociedade, né? Mas ainda existem níveis de entendimento, Hélio? Ou você acha que também faz parte do papel das empresas buscar isso, não só receber a cobrança? Como é que você vê essa questão? Olha, existem grandes diferenças de níveis de entendimento, até porque a gente está num país muito desigual e que a informação ela chega desigualmente para o país inteiro. E também a gente tem prioridades e necessidades básicas. Eu vou até dar um exemplo da nossa fundação. A gente tem uma fundação chamada Fundação Casas Bahia. Antes da pandemia, o propósito da fundação era basicamente, a gente tem um propósito que é fortalecer periferias. Então, eu criava cursos de empreendedorismo para mulheres, botava jovens no mercado de trabalho, patrocinava esse tipo de curso e formação. Então, era uma ação basicamente de formação. Quando chegou a pandemia, a gente teve que baixar a nossa bola. A gente teve que distribuir comida, porque faltou comida, faltou água, eu tive que equipar centros de hospitais. Então, o Brasil... a gente não pode achar que todos somos sofisticados como nós, que entendemos o ESG, falamos de política ambiental, e conseguimos falar uma sigla que é uma sigla em inglês e tal. A gente tem que pensar que, às vezes, as necessidades e o entendimento da população para os temas, eles são básicos. Então, às vezes eu tenho que falar assim, poxa, eu não gostaria de ver uma máquina de lavar que eu vendi, daqui a 5, 10 anos, ela está no rio, descartada no rio, causando enchente na comunidade. Então, eu tenho que trabalhar o ESG, tanto a parte ambiental, social e governança, para todo mundo entender. E esse é um grande desafio para nós como sociedade. Mas o que é mais importante é perceber que, nesse momento, até isso foi acelerado pela pandemia, as empresas descobriram o seguinte: não dá, por melhor ou pior que sejam os governos, e sem nenhum julgamento de valor de qualquer governo, não existe governo capaz de lidar com problemas tão complexos sozinhos. Então, toda a sociedade tem que se mexer e as empresas têm um papel muito importante com isso, porque ao ter acesso a 90 milhões de consumidores, ao ter acesso a 46 mil colaboradores, eu tenho um papel, no mínimo um papel educador nessa história. No mínimo eu posso levar esse tema para as pessoas conversarem e, no máximo, eu posso fazer com que a sociedade, esse ciclo com quem eu me relaciono, se engaje no meu tema. Então, é um papel que as empresas, eu acho que durante a pandemia, descobriram que elas realmente, querendo ou não, elas têm um papel importante na sociedade e muito importante no tema ESG. Hélio, uma coisa que a gente sempre escuta, né, é que a implantação do ESG seria uma coisa dispendiosa, muito dinheiro que a empresa gastaria. É assim? Há registros de retorno financeiro para as empresas que adotam as práticas ESG, ou o retorno seria apenas de imagem, de responsabilidade social? Ainda tem uma nuvem sobre essa ideia. Como é que você vê isso? Érica, eu vejo assim, primeiro porque como a sociedade está te cobrando, a sociedade vai restringir quem não tem essas práticas. Então, a sociedade vai fazer uma seleção natural. Então, a gente costuma dizer, especialmente em relação à diversidade, né? Nós temos uma gerente de diversidade que ela fala que diversidade e inclusão são ótimos para os negócios, porque à medida que eu tento me relacionar com todo o Brasil. Se eu conseguir me relacionar bem com todo o extrato que compõe o Brasil, eu vou fazer melhores negócios. Se eu souber me relacionar com todo tipo de pessoa que tem no Brasil, eu vou ter melhores negócios. Se eu souber, se eu conseguir usar melhor os recursos ambientais, eu vou gastar menos. Se eu conseguir economizar energia, a energia é um dos pilares da nossa atuação no ED de meio ambiente, eu vou conseguir gastar menos, eu vou conseguir ter economia. Então, eu
preservando a minha relação ambiental, eu preservo a saúde do meu negócio. Eu vou ter clientes mais engajados comigo, clientes vão preferir comprar comigo do que comprar com empresas que não têm as mesmas práticas. Eu vou conseguir investidores que vão investir na companhia em relação a empresas que não têm as mesmas práticas. Então, o ESG, ele é bom para os negócios, sim. Se você tem colocar isso dentro da estratégia da companhia, que é uma coisa que a gente fez esse ano. Esse ano, nós colocamos o ESG dentro do frame estratégico, que é o núcleo de estratégia mais importante da companhia. A pauta ESG está dentro desse núcleo. Então, todos os executivos da companhia, eles têm metas de desempenho ligadas ao tema ESG. Então, isso significa que a empresa olhou para o ESG como algo fundamental e essencial para o negócio, para a manutenção do negócio e para o crescimento da companhia. E, falando da área da Ana, né, também é uma importante ferramenta de governança, né, para que a sociedade entenda a transparência da empresa. É isso, Ana? É isso, Hélio? Olha, eu posso dizer que sim, porque quanto mais você é claro em relação a esse tema, mais a sociedade vai saber onde você está. E sim, a gente vive num ambiente que eu costumo dizer como comunicador de transparência compulsória. Não dá mais para você fazer uma coisa e dizer outra. A sociedade, pelas redes sociais, por toda forma de observação, tudo que eu faço em relação aos meus clientes, até os erros que eu cometo, porque nós somos uma empresa, como eu te disse, com 46 mil consumidores, mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro, até os erros que a gente comete, eles estão sendo sempre expostos em todas as redes sociais. Então, a forma de lidar com isso, ela deve ser obrigatoriamente, a Ana pode até falar sobre isso, a mais transparente possível, porque eu tenho que ser claro em relação às minhas práticas para que todos os meus stakeholders saibam exatamente com quem eles estão se relacionando. E aí, pegando esse gancho dos stakeholders, né, eu acho que as empresas estão cada vez mais também trazendo essa consciência para os funcionários por meio de treinamentos, né? Então, assim, o funcionário talvez ficava meio numa área meio cinzenta, o que é certo? Então, as empresas começaram a estabelecer códigos de ética, a terem treinamentos assim mais direcionados para evitar que promovam, que conscientizem em relação ao respeito da diversidade no ambiente de trabalho, o respeito a pessoas que têm portadores de deficiência, né? De deficiências. Então, eu acho que a empresa está tentando fazer de tudo para sair do discurso, né, do papel, e para implementar realmente na prática em todos os níveis, né? Então, eu vejo as empresas que têm uma governança, né, atuante, promovendo, se comprometendo a fazer com que dê certo, realmente, que capilarize, né, que essa decisão que está no nível da estratégia, né, no nível dos tomadores de decisão, que possa ser compartilhado com todos os níveis da organização, né? Sim, nós temos metas de treinamento, a gente treina anualmente toda a equipe, especialmente a equipe de vendas, em atendimento diverso e inclusivo. E toda a liderança da companhia passa por letramentos, porque a gente realmente, são temas em que a gente não sabe tudo. A gente tem que ter a humildade de perguntar em todos os níveis, a gente está sempre aprendendo. Então, a gente está sempre discutindo esse assunto e fazendo cursos online, treinamento para as equipes, para que elas possam se relacionar melhor com os nossos consumidores, com os nossos clientes, se relacionar melhor entre os nossos colaboradores, em temas que a gente realmente não conhece e que são novos na sociedade. Então, a gente está sempre trabalhando isso. E em relação ao meio ambiente, a gente ainda está estruturando uma forma de treinar toda a nossa equipe para as questões ambientais, mas a gente está preparando um treinamento para especialmente para a equipe de loja. Como você pode ser um gerente consciente ambientalmente falando. E você, imagina, você lida com uma loja que ela está às vezes acesa a noite inteira, às vezes o ar-condicionado, como é que a gente pode fazer disso? Ela produz resíduo, como é que eu posso trabalhar isso? Então, a gente está querendo capacitar os gerentes de loja para que eles entendam essas questões ambientais e trabalhem isso. Então, o nosso papel como área, ele é um papel conscientizador muito grande também. Verdade. Hélio, você já até citou rapidamente essa questão, mas você acha que o impacto
das práticas ESG chega às ações, às empresas listadas na Bolsa de Valores, no Brasil, no mundo? A gente sabe que a Nasdaq, né, tem um trabalho muito grande em relação a isso, tem algumas metas que as empresas devem cumprir, né? Mas e no Brasil também há esse impacto está crescendo? Como é que você vê isso? Sim, a gente tem na B3, que é a Bolsa do Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo, a gente tem um ISE, que é um indicador, um índice de sustentabilidade empresarial, que lista as empresas com melhores práticas. Você se aplica esse índice e sai nessa lista. Então, já é um caminho para você tirar uma fotografia do que você faz em relação às outras companhias do seu setor e também de todos os setores econômicos do Brasil. Então, a Bolsa no Brasil mesmo, os investidores, eles já estão preocupados com esse tipo de questão. É lógico que ele acompanha a maturidade dos mercados. Então, lá fora, isso está um pouco mais avançado, mas a gente está caminhando para que as empresas sejam fiscalizadas e listadas, e dentro disso, imagina, a Ana quer comprar ação. Ela vai na B3 e vai buscar. Eu só vou comprar ação de empresas que estão listadas nesse ISE, nesse índice de sustentabilidade, porque já é uma garantia de que pelo menos algumas práticas elas têm. Então, você tem vários indicadores que já separam empresas de acordo com a sua atuação ambiental, social e de governança. Isso é importante porque primeiro vai dar maturidade para o investidor brasileiro e vai dar também maturidade para o mercado e vai fazer com que as empresas se preocupem cada vez mais com o tema. Assim, porque é muito fácil também eu dizer, vou zerar o meu consumo de carbono, a minha emissão de carbono. Mas zerar com base em quê? Em que indicadores? Quem está certificando isso para você? Então, você quando se candidata e entra nesses índices de bolsa, você tem uma fotografia. Para nós é bom, a gente está se aplicando, o resultado vai sair agora no final do ano, saber onde a gente está, o que a gente precisa melhorar, o que a gente já está, quais são as nossas boas práticas. Isso é muito importante para nós, para a gente, conseguimos o índice da B3, vamos agora buscar o Dow Jones, que é um índice mais difícil, com mais temas para a gente trabalhar. Então, isso baliza a nossa estratégia em relação às nossas práticas de ESG. Gostaria de complementar, Ana, alguma coisa sobre esse tema? Eu queria só mencionar um pouquinho, acho que o Hélio abordou bem. Não, só mencionar que teve a plenária da COP, né, 21, a cúpula do clima em Paris, né, que foi justamente o primeiro esforço, né, o primeiro acordo global concreto envolvendo essas mudanças climáticas, né, que é uma forma de que a sociedade como um todo, né, essas organizações tenham um compromisso, né, principalmente dessa área do mercado financeiro, mercado de capital, né, com destaque para planos de redução de emissões de gases de efeito estufa, né, e também para lidar com os impactos da mudança climática que já é visível, né. Então, as bolsas de valores justamente fizeram um esforço, né, para tentar fazer com que os mercados de capitais fossem mais sustentáveis, e isso é muito bom, né, e o Hélio explicou na prática isso muito bem, né. Perfeito. Bom, a gente falou muito aqui nesse papo sobre as vantagens, né, da implantação ESG, mas vamos entrar agora nos desafios, né? Quais são os maiores obstáculos, Hélio, que as empresas ainda encontram para implementar toda essa cadeia de governança ambiental, social, dentro das organizações, dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano? Érica, sendo bem claro, ele realmente é um caminho. Primeiro, você tem que fazer com que isso seja parte da estratégia da companhia. Você não pode ser uma área, olha, eu vou simplesmente cumprir regulamentação. Não, eu tenho que fazer parte, eu tenho que primeiro que assumir que o ESG é uma parte importante da estratégia da companhia e que é bom para os negócios. Quando a companhia, o conselho, a empresa inteira, os acionistas percebem isso, que não dá para você se afastar do ESG, não dá para você não estruturar isso, já é um passo. Depois você tem que conscientizar toda a empresa nesse sentido e encontrar o seu caminho. Porque as minhas metas de ESG como uma empresa de soluções de varejo são diferentes das metas de uma indústria. Eu tenho que definir onde eu vou atacar. Eu tenho que
fazer alguns estudos, por exemplo, o que nos baliza muito é o que a gente chama de matriz de materialidade, que é o que é importante para as pessoas, para nós e para as pessoas que se relacionam comigo, dentro dos ODS da ONU. Sabendo que eu vou ter que trabalhar o ODS de clima como básico, a ONU me pede para que todas as empresas trabalhem essa pauta de clima, todo mundo, saber, olha, que tipo de objetivo de desenvolvimento sustentável eu posso trabalhar para mitigar, para melhorar. Então, criar uma estratégia realmente, um plano estratégico de ESG, fazer com que isso permeie toda a companhia, porque a gente define planos, ações, parcerias, mas as áreas da empresa vão aplicar. A área de logística, por exemplo, é que vai comprar caminhões elétricos, a área de logística é que vai fazer trabalhos de redução de rotas para diminuir a emissão de gás carbônico, a área de armazenamento é que vai construir painéis solares para mitigar o consumo de energia, que vai fazer compras de energia limpa e sustentável. Então, a gente vai trabalhando com todas as áreas da companhia, envolvendo todas as áreas da companhia como parceiros, para que todas trabalhem juntos para isso. Então, essa disseminação do tema, fazer com que o tema ele exista e seja essencial para todas as áreas da companhia, é o grande desafio. E é onde a gente está nesse momento. Mas o que eu acho é que antigamente eu já vi, eu já cheguei a ver áreas de sustentabilidade, como se, lá vem aquele maconheiro da sustentabilidade, vai encher o nosso saco, eu quero vender meu negócio aqui e ele está me atrapalhando. Era assim, o diretor de sustentabilidade de uma empresa que eu trabalhei era o espalha-rodinha. Ele chegava, não, lá vem ele pedir coisa, pedir para a gente fazer curso e tal. Hoje não é mais assim. Isso e eu estou falando de 8 anos atrás, mudou completamente. As pessoas que trabalham com isso, elas são essenciais, elas são procuradas para falar dentro da própria empresa. Então, a participação na estratégia da companhia, ela é grande. Então, realmente, eu posso dizer que, nesse período, o mundo corporativo mudou muito para esse tema. Então, assim, a gente não é mais visto como um entrave ao resultado. Pelo contrário, a gente é visto como um potencializador de resultados. A gente é visto porque porque a sociedade nos exige dessa forma, o investidor, o colaborador, o cliente, eles querem que a gente se posicione em relação a esses temas. Então, isso virou uma coisa essencial. Então, hoje, o executivo de sustentabilidade ele tem um papel fantástico e tem uma importância incrível dentro das empresas por isso. Muito bom. Bom, já passou. Quando o tema é bom, a gente não sente, mas já passaram 40 minutos de entrevista, né? Então, mas aí eu queria fechar, Hélio, com toda essa tua expertise em relação a ESG, a sustentabilidade, comunicação. Eu queria fechar te perguntando como você vê o futuro. Você acha que as empresas hoje não há mais como fugir? É já uma realidade? É algo que ainda vai crescer mais? Como é que você vê o futuro a médio e longo prazo em relação a ESG? Olha, é uma questão seguinte, a gente habita esse lugar e até o momento não apareceu outro para a gente habitar. Então, se a gente não cuidar dele, a gente não tem futuro. Não tem futuro como negócio, como ser humano, não tem futuro como sociedade. Então, esse é um ponto urgente. Assim, a gente precisa cuidar do planeta que a gente vive de forma urgente. Até porque a gente tratou muito mal dele no passado. Então, hoje, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas entram com uma consciência social, uma consciência de inclusão e uma consciência ambiental muito maiores do que era há 10 anos atrás, há 10 anos. Então, isso para nós é importante saber que o futuro passa pelo ESG. O futuro passa por uma relação bem clara nessas 3 letras. O futuro passa para que todo mundo e cada vez mais cedo as pessoas vão ter a consciência dessas 3 letras, nas escolas, na relação de compra, na relação de trabalho. A gente sabe que, especialmente no Brasil, a gente anda maltratando bastante o meio ambiente e anda maltratando bastante as relações sociais. Mas a cobrança também é uma cobrança muito grande. Então, eu sou bastante esperançoso em relação ao futuro nesse ponto, porque eu acho que
a sociedade está despertando para o tema. E ela está despertando em todas as pontas. Assim, não é uma coisa que está colocada dentro de uma bolha sofisticada de uma elite, não. Todo mundo está começando a acordar para o tema da diversidade e da inclusão, para o tema social, a responsabilidade social das empresas, para o tema da responsabilidade ambiental das empresas. Então, eu acredito que a importância dessa área, a importância desse tema, e especialmente a discussão desse tema em todo tipo de roda, ela vai ser cada vez maior. Isso vai exigir de nós também uma responsabilidade muito maior. Eu vou ter que me formar mais, eu vou ter que trabalhar mais nesse tema, eu vou ter que conscientizar mais a minha companhia, porque senão esse dia ainda não chegou, mas vai chegar um dia em que um consumidor de qualquer parte do Brasil, antes de entrar numa loja ou num site ou num celular para fazer uma compra, ele vai querer saber o que vai acontecer com a embalagem que eu estou usando, o que vai acontecer com como é que eu faço esse transporte, se eu tenho preocupações em relação à compra de energia limpa, como é a prática da minha empresa em relação à formação de pessoas, como eu retribuo para a sociedade o que a sociedade me dá, quantas mulheres estão em cargos de liderança. Eu acho que isso vai ser fundamental. Cada vez mais pessoas vão fazer isso na hora de comprar, como já estão fazendo na hora de investir e como já estão fazendo na hora de escolher onde querem trabalhar. As pessoas que eu quero que trabalhem comigo, os candidatos que eu gosto que estejam comigo, eles cada vez mais me perguntam sobre esses temas da mesma forma que eu pergunto a eles sobre a formação deles. Então, eu pergunto, como é que você se preparou na sua faculdade e tal? Ele me pergunta, tá bom, quantas mulheres em cargos de liderança vocês têm? Quantos negros? Quantas pessoas com deficiência? Como é que vocês trabalham isso? Qual é a política de vocês? Eu sou tão entrevistado quanto entrevisto nesse ponto. Então, em relação a investidor e colaborador, a gente tem cada vez mais essa preocupação. E eu acredito que isso vai, daqui a pouco, evoluir para o cliente. Então, não vai ser possível mais uma empresa que se relaciona com o consumidor final não está com ESG dentro de todas as suas práticas. Não vai ser mais possível isso no futuro. Então, isso para mim é uma coisa muito boa. Essa cobrança da sociedade, quanto maior ela for, melhor vai ser para todas as empresas, para todos nós, assim, como sociedade. Porque a gente sabe disso, que a gente só funciona quando cobrado. E essa cobrança está aumentando. E eu acho isso muito, muito, muito positivo. Muito bom. Ana, Hélio, foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que cada dia mais, amanhã a gente já vai ter mais coisa a falar sobre o assunto, depois de amanhã mais coisa, né? É um assunto que não se encerra em si mesmo, mas gostei muito desse nosso bate-papo, gostei muito de conversar com vocês. Obrigada pela presença aqui no Governança em Pauta. Érica e Ana, eu agradeço muito o convite de vocês, foi um prazer, assim, é sempre legal falar sobre esse tema, ouvir, conversar sobre esse tema. Estou à disposição de vocês, para o que vocês quiserem, e agradeço muito a oportunidade, muito bacana. Bom, muito obrigada, Érica. Você também conduziu de maneira tão brilhante, né, as perguntas e formulou questões emergentes, né, de acordo com a fala do convidado. Hélio, foi muito bom receber você, que a gente possa continuar a conversar também sobre esses assuntos. Ótimo, vocês fiquem à vontade. Eu e a Via estamos à disposição. Que bom. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem. Quer saber mais sobre governança corporativa, compliance, integridade, tudo que está acontecendo no mundo nesse assunto? É só acompanhar aqui o Governança em Pauta. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.